Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 5 de janeiro, terça-feira. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ides ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu então entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. O texto de hoje nos apresenta Jesus que sente compaixão do povo, porque o povo parece ovelhas sem pastor. Lembremos de um aspecto muito importante. O movimento de Jesus é um movimento camponês. Portanto, Jesus vai se utilizar muito de aspectos do campo. Semente, grão de mostarda, ovelhas e por aí vai. Porque é um movimento do campo, o movimento de Jesus. E ele sente compaixão do povo porque as autoridades religiosas de Jerusalém, que deveriam ser as responsáveis por tomar conta do povo, por pastorear o povo, simplesmente negligenciaram este povo. No intuito de manter as suas tradições, no intuito de manter a fé do povo, acabaram se preocupando somente com a questão da sua relação com o Império Romano e deixaram o povo de lado. E o povo ficou perdido. O povo não tinha direcionamento. O povo não tinha quem lhes desse consolo diante das dificuldades e agrúrias que eles estavam passando. Portanto, eram como ovelhas sem pastor. Não tinha quem lhes conduzisse, não tinha quem lhes desse uma direção. Não tinham alguém que fosse luz para elas. Estavam simplesmente abandonadas. Jesus, diante dessa situação, começa a ensinar-lhes coisas. Que coisas? As coisas do reino dos céus. Lembremos que ele assume condição humana justamente para anunciar a boa nova do reino. O grande banquete, onde todos nós estaremos sentados, usufruindo da visão celestial desse Deus de amor e misericórdia, vivendo como irmãos. Então ele começa a ensinar o povo nas coisas do reino dos céus. Só que aí, num determinado momento, esse ensinamento, que era um ensinamento empolgante e envolvente, leva o dia inteiro. E aí vem a grande preocupação. Era muita gente. O que vai fazer com esse povo? E os discípulos, simplesmente presos a um aspecto humano e preocupados somente com o aspecto humano, vão a Jesus e dizem: despede esse povo. Eles têm que ir embora, eles têm que arrumar um lugar para ficar, eles têm que arrumar um lugar para comer. E Jesus realiza aquilo que ficou conhecido como a multiplicação dos pães. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Logicamente, aqui é um sentido simbólico. Tá? 5 mais 2 é 7. 7 lembra sempre o número da perfeição. O pão e o peixe são símbolos da Eucaristia. Portanto, é a Eucaristia que alimenta, a Eucaristia que gera vida, a Eucaristia que dá força, coragem para enfrentar as adversidades da vida, principalmente aquelas causadas pela falta de luz, pela falta de alguém que direcione. A multiplicação dos pães está no sentido de que cada um dá um pouco.
E quando todos dão um pouco, todos os outros se alimentam. Então, na verdade, o grande milagre é a partilha. Quando todo mundo partilha do pouco que tem, ninguém fica sem nada. Esse é o sentido da multiplicação dos pães. Então a gente tem que compreender esse aspecto que é a mensagem do texto. Se eu doar um pouco daquilo que eu tenho, alguém vai se beneficiar, porque ela não tem nada. Se todos fizessem isso, muitos dos que nada têm irão ter. O grande problema está no apego. O grande problema está no acúmulo. Quando a pessoa quer acumular e se torna apegada àquilo que tem, vai faltar para alguém. Porque as coisas não são infinitas. Então a mensagem da multiplicação dos pães é justamente esta. Colocar tudo aquilo que temos para todos. Assim não faltará nada para ninguém. Outro aspecto que podemos destacar no texto é a compaixão. Jesus olha com um olhar de compaixão, de amor, de olhar para aqueles que sofrem, que não tem ninguém por eles e dizer: este povo precisa de alguém, esse povo precisa de Deus, esse povo precisa de uma pessoa que esteja disposta a cuidar deles. E ele faz esse papel. Jesus acolhe, Jesus direciona, Jesus cuida. E aqui entra um aspecto muito importante. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, principalmente em tempos de pandemia, e entender que as minhas ações causam impacto na minha vida e na vida dos outros. Por isso, eu devo buscar sempre valorizar a vida, a minha vida e a vida dos outros. Eu tenho que sentir compaixão pelos outros e entender que se eu não tomar as medidas necessárias, se eu não tomar os cuidados necessários, eu posso colocar a minha vida em risco e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Por isso é compreender que a vida é sempre o dom mais importante de todos. Assim como Jesus, nós também temos que ter compaixão uns pelos outros. Ajudar aqueles que estão ao nosso alcance, quando sempre podemos fazer isso. E entender que eu tenho que cuidar da minha vida e cuidar da vida do outro também. Porque foi essa a missão que o Senhor nos deixou. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.